eu sou o chefe José Luiz de Souza, sócio proprietário da Estância Gourmet Viamonte, na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. E hoje estou aqui para mostrar a vocês porque eu elegi o forno combinado Dom Bidoni da Metalúrgica Venâncio para ser o sous-chefe da minha cozinha. Vale a pena conferir. Vamos ver agora. Bem, neste bloco vamos conhecer as GNs que nós podemos utilizar no nosso forno Dom Bidoni. Vamos começar pela nossa grelha toda confeccionada em aço inox 304, absolutamente forte e resistente. Nós utilizamos para grelhar peças inteiras de carne, costelão, por exemplo, bifes à milanesas e tudo que você precisar fazer numa grelha. Agora, a próxima GN que nós vamos conhecer é esta, também tipo grelha, confeccionada em aço inox 304, só que com a função de receber peças inteiras de frango. Aqui você assa 6 frangos de uma vez nessa GN maravilhosa. Agora a nossa GN esmaltada, ela tem 20 milímetros de altura e pode ser utilizada como suporte para as grelhas, como assadeira igualmente. GN esmaltada muito resistente. Agora uma GN muito especial, esta aqui toda revestida em teflon com a capacidade para prepararmos 8 ovos, maravilhosa. Agora vamos conhecer o nosso cesto para batatas fritas, todo confeccionado também em aço inox 304, resistente e fácil de higienizar. Agora a nossa GN 1/1, que significa que ela é a grande, 1/1, com fundo perfurado, utilizada para a cocção de legumes. Nós temos também a versão de meia GN, a 1/2, igualmente com fundo perfurado. Agora a nossa GN de fundo liso, 1/1 também, olha aí, ó, fundo absolutamente liso, com aço 304, como as demais, e aqui você pode preparar arroz à grega, um belo bolo, com a opção da GN 1/2, também de fundo liso, com a metade do tamanho. Tá? Lembrando um detalhe, as suas GNs, como essa aqui, podem sair do forno direto para o seu buffet. Agora, por último, a GN, que é a nossa chapa de alumínio fundido, totalmente revestida com teflon, com um lado para pizza liso e outro para grelhados. Maravilhoso! Você pode fazer aqueles bifinhos, aqueles grelhadinho com a marquinha, tá? Vale a pena. Agora nós vamos conhecer um pouco mais do nosso forno Dom Bidoni. Vamos lá! Vamos começar a conhecer o nosso forno combinado Dom Bidoni da Metalúrgica Venâncio. Primeiro, vamos utilizar a nossa função vapor, uma das funções magníficas desse forno. E nela, nós vamos cozinhar ao mesmo tempo brócolis, cenoura, couve-flor, batatas, um tipo de arroz e arroz branco, mais um pudim. Tudo ao mesmo tempo, em 6 GNs ou 7 GNs separadas. Sempre que formos cozinhar legumes, GN perfurada. No caso do arroz, nós vamos utilizar uma GN lisa. Fácil demais. Nós vamos colocar no nosso forno pré-aquecido e vamos ver como regular o nosso painel. Vamos lá. Vamos agora preparar o nosso forno fazendo o pré-aquecimento. Aliás, isso você vai fazer sempre em qualquer das funções. Vamos pré-aquecer o nosso forno por 10 minutos. Vapor a 100 graus. Primeiro, chave geral, ligando. O forno nos pede selecionar a função desejada, que é vapor. A temperatura, que já está em 100 e é o que nós desejamos, e um pequeno toque. E ajustar o tempo, que vamos colocar em 10 minutos somente para o pré-aquecimento. E agora acionamos a chave Play Stop. Ok, vamos iniciar a cocção. Primeira regra, vamos abrir a porta à distância, porque o forno foi pré-aquecido, portanto existe vapor interno. Este vapor será absorvido pela coifa. Beleza? Vamos começar agora a colocar as nossas GNs. Primeiro a de legume, embaixo entra a cenoura, a couve-flor, o nosso brócolis e as duas de arroz já com a água colocada. Agora, por último, bem em cima, colocamos o nosso pudim.
Nosso brócolis já está pronto depois de apenas 8 minutos. Agora, com o cuidado merecido, vamos retirá-lo. Aí está, fechamos o forno novamente para seguir a cocção dos demais. E 12 minutos depois é a vez da nossa couve-flor. Agora, depois de 20 minutos, a nossa batata e a cenoura estão prontas. E o cuidado de sempre na abertura da porta. Retirando a cenoura. Olha que maravilha! E as nossas batatas. Igualmente maravilhosas. Fechando para terminarmos o arroz e o pudim. Agora, depois de 30 minutos, o nosso arroz. Luvas, cuidado na abertura da porta, tudo isso você já sabe. Você ainda serve arroz empapadinho no seu restaurante, é? Ah, que peninha. Olha só, que maravilha esse aqui. Fechamos para terminar a cocção do nosso pudim. Olha só como ficou o arroz. Qualidade absoluta para o seu restaurante. Olha só que maravilha! E agora, 40 minutos depois de tudo pronto nesse espaço de tempo na função vapor do nosso forno combinado, maravilha, vamos tirar, sabe quem? O pudim que foi feito junto. Cuidado, a porta, esse cuidado sempre. E aí está o nosso pudim. Dom Bidoni, é esse o segredo metalúrgico Venâncio. Olha só, tudo isso feito em uma função do vapor do forno combinado. Lembrando a você uma dica importante, você pode fazer também o pudim porcionado em pequenos copos, tapando com filme e fazendo assim a cocção no vapor no nosso Dom Bidoni. Dica boa, né? Maravilha! E agora nós vamos conhecer a próxima função, que é justamente a função combinada. Vamos lá? Vamos agora então para a nossa função de forno combinado. Maravilha! Vamos conhecer um pouco mais do que nos oferece o nosso Dom Bidoni. Olha só, eu estou aqui já com 3 GNs prontas para assar 3 carnes diferenciadas, pelo menos de tempos diferenciados. Nós vamos usar para o nosso costelão uma GN esmaltada. Olha só que beleza! Em cima dessa GN esmaltada colocamos uma grelha. Que essa GN vai fazer o quê? Colher os sucos, os caldos da carne. No caso daqui, ó, da sobrecoxa, igualmente a mesma função, já está temperada, prontinha, maravilhosa e vai lá para o nosso forno. E aqui nós temos ainda uma outra opção de uma GN para frangos inteiros. Só que esta GN vai sobre uma maior, mais profunda, porque o frango inteiro ele elimina mais sucos, mais caldos, ok? Então estamos aqui já com as nossas carnes prontas, esperando lá o nosso Dom Bidoni que já está aquecido. Agora é colocar lá, arrumar direitinho, digitar o que merece o painel e vamos aguardar que o Dom Bidoni trabalhe pela gente mais uma vez. Função combinado entre 50 a 280 graus centígrados. Esta função é usada para misturar o calor seco com o vapor, evitando assim a desidratação dos alimentos, sendo ideal para assar frangos inteiros que depois de prontos ficam crocantes por fora e suculentos por dentro, e do preparo de carnes em geral, onde consegue manter o sumo, peso e volume. Vamos agora programar para a nossa função combinado. Teclamos a função combinado, ajustamos a nossa temperatura desejada, que vai ser 200 graus. E agora o tempo, que nós vamos optar por 90 minutos para as carnes. É só ligar. "20 minutos depois, com luvas e aquele cuidado de abrir a porta moderadamente,
vamos retirar a sobrecoxa do nosso Dom Bidoni. Olha que maravilha! Mais uma vez, Dom Bidoni trabalhando por nós. E 40 minutos depois, o nosso Dom Bidoni continua trabalhando com a gente, fazendo todo o serviço. Olha só, está pronto o nosso frango inteiro. Olha que maravilha! E depois de 90 minutos está pronto o nosso costelão, que em qualquer outro forno levaria pelo menos 6 horas, com uma perda de 20% a mais. Olha aí que maravilha! E aí está mais uma missão cumprida do Dom Bidoni. Assado uniforme, facilitando a sua vida na sua cozinha. Vamos para outra função. Vamos agora conhecer algumas façanhas do nosso forno Bidoni na função a seco. Vamos preparar 2 bolos, ovos e bife e frango à milanesa. Vejam bem que para essas duas funções aqui de doces, estamos usando as GNs mais fundas e lisas. Aqui usamos uma GN rasa esmaltada com a grelha e a GN específica para ovos, barbada. Você vai ver agora a programação ou ajuste do nosso painel do nosso forno para fazer essas delícias. Vamos lá! Com o forno pré-aquecido, vamos agora programar o nosso forno para a função a seco. Tecla a seco. Ajustamos a temperatura para 190 graus. E ajustamos o tempo para 35 minutos. Agora, simplesmente, colocamos todos os ingredientes dentro do nosso forno. Só ligar. E dentro de 4 minutos, vamos retirar os ovos que já estarão prontos. Quatro minutinhos e ó, o ovo tá pronto. Quinze minutinhos depois, os nossos amilanesas estão prontos. O bolo continua. Vamos ver? Olha aí, que maravilha! Apetitoso, suculento e praticamente sem gordura. Maravilhoso! Vamos esperar o bolo. Em 35 minutos depois, estão prontos os nossos 2 bolos de baunilha e de chocolate. Vamos ver? Olha aí, que maravilha! Que tal, hein? Quer um pedacinho? Isso aí, o nosso Dom Bidoni facilita a sua vida em tudo, até na hora de preparar o bolo. Bom demais, né? Ainda na função a seco, vamos aproveitar o nosso forno que já está pré-aquecido e vamos fazer a batata frita congelada direto no forno. Primeira coisa, nós borrifamos óleo na batata. Borrifada a nossa batata frita congelada com óleo, agora é só colocá-la no nosso forno pré-aquecido a 130 graus por 10 minutos. Lembrando que em 5 minutos nós vamos dar uma mexidinha, uma balançada no cesto da batata. Selecionamos a função a seco. O painel nos solicita a temperatura, que é 230, mas eu vou colocá-la de forma errada, para que vocês conheçam agora a tecla retorno, que nos possibilita voltar à função anterior e reajustar para a forma certa. 230, confirmamos. E vamos ajustar agora o tempo, que seria 10 minutos para a temperatura ideal de batatas fritas. Aqui a opção de 10 minutos ou simplesmente
deixar o nosso painel em 00 e o forno começa uma contagem crescente. Agora é só ligar. E aí está a nossa batata saborosa, crocante, mais um prato maravilhoso, feito economicamente na função seco. Vamos agora trabalhar com uma das funções mais importantes do nosso forno, é a regeneração. A função que vai permitir que você faça uma grande economia no seu restaurante, regenerando os alimentos que já foram processados, que já estão prontos e vai deixá-lo como se saísse agora do forno. Maravilhoso! Nós vamos trabalhar hoje, a exemplo, com um arroz, 2 pratos já empratados e 2 carnes. Vamos ver como essa função funciona magnificamente. Vamos lá. Colocamos os alimentos no forno. Primeiro colocamos no nosso forno a carne. Colocamos agora os pratos já empratados. E por último, o nosso arroz. A ordem você escolhe. Primeiro escolhemos a função regenerar, em seguida ajustamos a temperatura para 140 graus, selecionamos. A seguir ajustamos o tempo para 6 minutos, que é o suficiente para os 2 pratos e o arroz. Ajustamos. Agora a umidade será selecionada no grau 5. Por último, é só ligar o nosso forno e ele vai trabalhar por nós de novo. Quando o nosso Dom Bidone nos dá o aviso sonoro dos 6 minutos percorridos, abrimos o forno, retiramos os empratados e o nosso arroz, ambos já regenerados. Fechamos o nosso forno novamente e vamos continuar a função regenerar para que as nossas carnes possam regenerar totalmente até seu núcleo. Selecionamos a função, confirmamos 140 graus, confirmamos os 6 minutos e o 5º grau de umidade. Agora é só ligar. Passados os 6 minutos, o alarme sonoro nos avisa que a carne está regenerada. Agora é tirar e servi-la. E aí está uma enorme economia com a regeneração dos alimentos no seu restaurante. Eu garanto que você vai sentir no bolso. Neste bloco, vamos conhecer uma das teclas auxiliares do nosso Dom Bidone, a tecla Receita. Vamos conhecer também a entrada USB e vamos trabalhar com o sensor de núcleo. Fantástico, vamos lá! Vamos então conhecer a tecla auxiliar na função Receita. É fácil de operar e ela já vem programado de fábrica com algumas receitas para auxiliar a você. Veja bem, a tecla auxiliar de receitas, pressionada por 5 segundos, abre-se o portal para que você coloque manualmente até 1000 receitas dentro do seu forno. Receita de flan, de pudim, de carreteiro, a sua receita. Só que a Venâncio manda para você, junto com o Dom Bidone, um software que pelo computador você faz toda essa programação e com o auxílio de uma porta USB, que está aqui do lado, você joga até essas 1000 receitas para dentro do seu forno, facilitando demais a sua vida. Só que agora nós vamos trabalhar com o nosso sensor de núcleo. Vamos lá. Vamos agora colocar as nossas carnes no forno, ajustar o sensor de núcleo e regular o painel. Como as carnes têm mais ou menos a mesma espessura, eu vou colocar o sensor de núcleo em uma só e ele vai regular. Aqui está o sensor de núcleo que vai no centro da nossa carne. Passamos pela porta e conectamos externamente. Agora vamos para o painel programar o sensor de núcleo para essa operação. Optamos pela função combinado. Optamos por uma temperatura de 170 graus. E agora você vai encontrar a opção de 50 a 90 graus, que é o núcleo, o sensor do núcleo.
Se você colocar entre 50 e 65 graus, a carne sairá mal passada. Entre 65 e 75 graus, sairá ao ponto. E entre 75 a 90, bem passado. Isso tudo está no nosso manual. Eu vou optar aqui por colocar em 70. Agora é só teclar a tecla de início. Pronto. Agora quem trabalha por nós é o nosso Dom Bidoni. Tirando o sensor. E a nossa carne que está pronta. Primeira carne, o lombo. Olha que maravilha! Maravilha. Vamos para a segunda. Uma belíssima picanha, olha aí. E agora nós vamos dar uma espiadinha como é que ficou esse lombinho por dentro. E aí está o maravilhoso resultado do uso do sensor de núcleo do nosso forno combinado Dom Bidoni. Vale a pena fazer pratos como esse para os seus clientes. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra vantagem do nosso forno. Quando ele está ligado, porém não em uso, ele hiberna sozinho. Ele entra numa função chamada modo econômico, onde desliga as luzes desnecessárias e diminui a luminosidade do painel. Maravilha, economia para o seu bolso. E quando você quiser sair do modo econômico, é só apertar qualquer tecla. Lembrando que no Dom Bidoni, na lateral você encontra um painel onde tem todas as funções e temperaturas e as regras de higiene e segurança. Em dúvida, consulte esta tabela. Bem, agora vamos conhecer um pouco da limpeza obrigatória feita no final de cada turno no nosso forno Dom Bidoni. Isso é importantíssimo, gente. Higienização. Primeiro, você deve usar luvas, olha aqui, ó, óculos e máscara, ok? O que nós vamos usar para a nossa higiene? Nada mais, nada menos do que um desengordurante, que inclusive no nosso manual vem a referência para que você possa adquirir. Outra coisa que nós vamos utilizar também é um pouco de vinagre, uma solução de vinagre e uma esponja. Vamos começar desmontando a parte móvel do nosso Dom Bidoni. Os suportes das GNs são retirados. Vamos agora pulverizar toda a câmera internamente com o nosso desengordurante. Feito isso, observe um detalhe importante. Uma vez por semana, você irá retirar estas porcas borboletas desta lateral, abrir esta portinhola e também borrifar por dentro com o nosso desengordurante em todo o sistema interno. Pulverizamos também o vidro, lembrando que a temperatura do forno não deve estar a mais de 50 graus centígrados para que você faça esse procedimento, principalmente por causa do choque térmico que pode ocorrer quebrando o vidro. Cuidado! Feito isso, agora vamos fechar a nossa portinhola com as porcas borboletas
E vamos para o nosso painel, iniciar a limpeza. Agora colocamos de volta o suporte das GNs. E por último, pulverizamos esses suportes com o nosso desengordurante. Agora fechamos a porta e deixamos o produto agir por 10 minutos. 10 minutos depois, o nosso desengraxante já trabalhou, já fez a sua ação sobre as gorduras internas do forno. E agora, o mais difícil, com um toque de dedo, o nosso forno começa a trabalhar. Ele vai trabalhar durante 15 minutos, em 5 estágios de 3 minutos e fazer a limpeza completa. Fácil, não? Finalizado o ciclo automático de limpeza, vamos abrir a porta do nosso forno com o cuidado de sempre. E eu quero fazer agora um comentário com vocês. Esta junta de vedação do forno em borracha especial, ela deve ser limpa com uma solução de vinagre. Um pincelzinho, um pano ou uma esponja, você limpa com uma solução de vinagre, porque o vinagre vai tirar os resíduos do desengordurante. E esse desengraxante não atacará essa junta de vedação, fazendo com que ela tenha uma vida útil muito maior. Uma outra dica, aqui você pode abrir intervidros entre o vidro externo e o vidro interno e fazer a higienização manual. Perfeito, sem dificuldade nenhuma. Agora, a última dica maravilhosa é que aqui do lado nós temos no Dom Bidoni a nossa ducha, que você pode regular aqui o jato e utilizar para a última passada dos residuais, fazendo uma higienização completa. Lembre-se que essa higienização deve ser feita sempre ao final de cada turno e a higienização interna da câmera pelo menos uma vez por semana. Viram como é fácil trabalhar com Dom Bidoni? Pois é, aqui ficou uma série de dicas e informações e nós ficamos à disposição de vocês. Até a próxima!